Você já parou para perceber como você deixa de fazer coisas na tua vida por conta do medo e por conta de outras pessoas? Principalmente quando você já é um casal, quando você tem filhos, você acaba deixando os teus sonhos, aquela vozinha lá interna que fica falando contigo, e você deixa as coisas sempre de lado. Do tipo, ter um relacionamento e você quer ir embora do país e a outra pessoa não quer. Então, como conciliar isso, né? A gente fica com medo de dar um passo em direção aos nossos sonhos. Não é nem sonho, é um desejo interno que você quer realizar, você deixa de fazer por conta das outras pessoas. E isso já aconteceu muito comigo. Eu já deixei de fazer muita coisa por longos anos porque eu tinha medo do que os meus pais iriam pensar, eu tinha medo porque eu estava me relacionando com alguém e eu queria estar com aquela pessoa, eu queria suprir, estar com os meus pais, mas eu não olhava para mim porque sempre os outros estavam em primeiro lugar além de mim. Existe um ponto bem crucial entre você fazer coisas por você no sentido egoísta ou você fazer coisas por você no sentido de olhar internamente. E isso é muito importante, que você escute você. Porque a grande maioria das pessoas, e eu vejo isso todos os dias com os meus alunos e com as pessoas que eu converso também, todos os dias as pessoas são problema. Elas vivem problema, elas são o próprio problema. E elas não aproveitam a vida porque o problema é tão grande que sobrepõe os próprios desejos. E esse tá o grande ponto crucial, que inclusive eu aprendi com yoga, de que a gente tem que olhar para dentro e começar a viver a nossa verdade. E viver a verdade é viver os teus sonhos também, é viver esses desejos. E o primeiro desejo que você pega, vai lá e faz, sabe aquela vozinha que fala contigo? Pô, vai lá e faz. Isso daqui, que nesse momento tá uma tempestade interna, as tuas emoções estão desencadeando sensações estranhas de ansiedade, de irritabilidade, de estresse, de burnout. Então, quando você faz algo em prol de você, algo que seja verdadeiro do teu interno, que você de fato sinta que tu queres, isso daqui vai começar a se dissipar. É como se as nuvens, como se viesse uma tempestade e do nada abrisse aquele sol. É a mesma coisa. Então, clareza mental, ela só vem depois que você toma uma atitude. E pode perceber, provavelmente, nesse momento, o que te falta é falta de atitude. É falta de ir lá, de uma ação, de você fazer o que você realmente quer fazer da sua vida. Você ir lá e falar alguma coisa que você quer falar. A gente fica o tempo todo, e é o tempo todo, a cada decisão. Isso daqui você pode pular esse vídeo agora. Mas por quê? A tua mente ainda não está disposta a ouvir. A todo momento, você tem duas escolhas, ou até mais. Uma é o certo, que vai de acordo com a tua verdade, com a tua essência. O outro é o caminho do meio, ou às vezes o outro é um caminho bem piorado. Então, você tem escolha o tempo todo. A grande maioria das pessoas, entre esses dois caminhos, elas preferem o caminho da esquerda. O caminho que fica, não naturalmente é da esquerda, mas enfim, foi um exemplo. Elas preferem ficar no conformismo, no comodismo de como elas estão hoje. Elas preferem ficar sofrendo e reclamam do sofrimento do que tomar uma atitude de ir lá fazer acontecer. Se você for embora do país hoje, vai lá, vai se jogar, um sonho que você tem. Se você tem vontade de abrir um negócio, algo que dentro de ti te instiga, precisa de planejamento, Adria, precisa disso, cara, vai lá, pega e faz do jeito que dá, do jeito que você consegue agora. Para de ficar, sabe, inclusive, as pessoas muito metódicas são as que menos têm ação. Pode ser que elas sejam muito assertivas, mas a grande maioria das pessoas que ficam naquele planejamento, naquele marasmo, naquela coisa, não, mas eu preciso chegar a tal idade, eu preciso ter X
valor para eu fazer aquilo, são as que menos tomam atitude e são as que mais sofrem internamente, porque elas têm um marasmo, um conformismo dentro delas. E aí vem junto com o conformismo, essa falta de ação, a procrastinação, a preguiça, desestabiliza muito fácil, alguma coisa acontece, ela se desestabiliza emocionalmente e se coloca lá para baixo. E aí vem a falta de energia, a falta de fazer acontecer, e aí no fim acaba desistindo. Quantas vezes? E eu tenho quase certeza que todo mundo já fez isso em algum momento da sua vida. A proposta do yoga, né? Eu falo do yoga porque a yoga foi o que me dá esse embasamento, né? Esses conhecimentos, né? Então a gente acaba até meio se tornando uma terapeuta, porque querendo ou não, tudo isso que eu aprendi foi estudando, foi experienciando a vida, foi, né, trabalhando isso na minha mente o tempo todo, todos os dias. Então, se eu tenho um conhecimento, uma clareza mental, seria ignorância minha não agir daquela forma, né? Então, o que eu quero da minha vida? Eu quero ascensão, eu quero, né, crescer espiritualmente, eu quero evoluir emocionalmente, mentalmente, fisicamente também. Só que para isso, eu preciso pegar o que é certo e fazer acontecer. Senão, eu tava acomodada até hoje, né? Trabalhando com algo que eu não me identificava, fazendo coisas que eu não gostava, estando com pessoas que não faziam sentido mais para mim naquela roda. Então a gente tem que aprender a realmente achar o teu caminho. E cara, isso é pro resto da vida. Então assim, ó, não fica pensando que você não der um passo, vai tudo melhorar. Em uma hora vai acalmar. Não, a maré não vai baixar não. Vai inclusive piorar. As doenças mentais que criam as doenças físicas hoje em dia estão à tona porque ninguém mais se escuta. Ninguém mais faz por você sem atrelar o ego junto, sem trazer uma sensação de se achar. O tempo todo a gente só quer mostrar que pode, mostrar que consegue, mostrar quem você é, máscaras. E quem é de verdade a pessoa que está escutando aqui? Quem é de verdade essa pessoa que está falando aqui? E ninguém precisa saber quem eu sou. Eu só preciso fazer. Então, os exemplos da minha vida, né, as ações da minha vida servem de exemplo para as pessoas. E não preciso ser exemplo para ninguém. Só que, como de alguma forma, sendo professora, você é um exemplo, né? Então, assim, isso não é um peso para mim, porque de alguma forma eu me tornei esse exemplo para algumas pessoas. Então, se isso aqui fez sentido para ti, queria te perguntar, né? Qual o próximo passo que você vai fazer? O que tanto tu tá procrastinando, o que tanto tu tá guardando lá na tua gavetinha interna que você não quer olhar para aquilo? Talvez não seja a hora, ou talvez você só tá realmente colocando coisas na frente para não querer enxergar aquilo porque tá com medo. Tá bom? Fico por aqui, a gente se vê na próxima. Namastê.